o que a gente está impondo no corpo das pessoas, o que a gente está exigindo que as pessoas sejam e até que ponto a sociedade realmente pensa na saúde das pessoas gordas. Olá, seja bem-vindo ao canal Girassol. E hoje a gente está aqui num clima mais sério, porque a gente vai falar de uma coisa bem séria, que é gordofobia. A gente vai falar um pouco sobre o estigma que as pessoas gordas carregam, a gente vai falar de gordofobia médica e da falsa preocupação que as pessoas, em geral, têm com a saúde das pessoas gordas, que normalmente é sempre baseada na estética e não de fato no estilo de vida e os hábitos que ela tem para cuidar da saúde dela. A gente resolveu falar sobre isso porque há umas semanas atrás, a Paola Carosella, que é uma cozinheira, né, famosíssima, que eu, inclusive, gosto muito. Ela cometeu um vacilo lá no Twitter dela. Tava falando de comida saudável, de comida processada, né? E aí ela acabou associando como consequência a obesidade com a alimentação de ultraprocessados e comidas não saudáveis. Sendo que a gente sabe que nem sempre para as pessoas gordas serem gordas é resultado de uma má alimentação. Nem sempre as pessoas gordas são doentes, nem sempre as pessoas gordas estão doentes. E nem sempre as pessoas magras também são magras porque elas têm uma boa alimentação. Então, assim, tem muita coisa nesse discurso aí. Ela já se desculpou, ela já se retratou, né? Isso é muito importante, mas eu não tenho certeza absoluta se ela entendeu o que aconteceu ali, o porquê que as pessoas chamaram a atenção dela. Porque muitas vezes associar obesidade à doença pode ser sim um gatilho para as pessoas gordas, né? Eu não sei se eu posso me considerar uma pessoa gorda, mas de acordo com o IMC, de acordo com essas taxas aí, eu já sou obesa há muito tempo. Existem gordas e gordos maiores do que eu, menores do que eu, e normalmente essa taxa ela tá aí para dizer quem tá doente, quem não tá doente, quando na verdade é super possível que você tenha um estilo de vida saudável. Gente, essa moça aqui é gordofóbica. Tem um estilo de vida saudável sem necessariamente estar dentro do padrão de beleza, porque na verdade, o que eu acredito é que todo mundo se preocupa muito mais com a sua estética, com o que você aparenta ser, uma vez que todo mundo olha para uma pessoa gorda e já associa a doença a ela. Então esse discurso é muito perigoso, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso hoje, porque é muito importante, necessário, precisamos dizer. E se você está muito interessada para saber o conteúdo desse vídeo, você já pode deixar o seu like aqui que você apoia esse canal e nos apoia a continuar falando coisas necessárias no YouTube, não é mesmo? Obesidade é doença. A gente viu aqui depois disso aí, a gente conheceu umas influenciadoras nutricionistas que estavam falando sobre um pouco disso. E não necessariamente a obesidade ela é doença. Porque para a gente considerar alguma característica ou comportamento de uma pessoa na sociedade, a gente precisa ter um consenso ali dos cientistas. E para dizer se a obesidade era ou não uma doença, muitos cientistas não concordaram, não foi um consenso. Ainda é muito discutido sobre isso. Então, assim, não é óbvio que a obesidade é ou não é uma doença. A Bia Klimek fez um IGTV maravilhoso que a gente assistiu explicando sobre isso. Eu acho que isso tem a ver com as pesquisas que ela faz no mestrado dela. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E aí é isso, a gente começa partindo do ponto que nem sempre a obesidade ela é doença. Mas existe uma tal de gordofobia médica, que é basicamente a dificuldade que as pessoas gordas enfrentam a ter que frequentar espaços de saúde. A maioria dos especialistas, eles olham para uma pessoa gorda e eles veem apenas uma pessoa gorda. Então é muito comum que a gente tenha diagnósticos preguiçosos em cima das pessoas gordas. Porque se você chega lá reclamando que você tá com uma dor na barriga, dificilmente a pessoa vai lá e vai te examinar, dificilmente a pessoa vai chegar lá e vai realmente buscar o porquê daquilo. Ela vai olhar pra você e ela vai pensar, emagrece. E normalmente é isso que os médicos falam, né? Normalmente é sempre esse o diagnóstico. Às vezes você chega lá pra falar do seu rim, pra falar do seu fígado, e o médico vai sempre tocar nessa questão. E isso, gente, se você for conversar com as pessoas gordas, desde as menores até as maiores, é muito comum. É muito comum a gente ir a consultórios médicos e, o pior de tudo, a gente acaba não se sentindo à vontade nesses espaços. Porque você vai ser taxada, porque você vai ser julgada, porque as pessoas vão ignorar o que você está dizendo e vão te ver apenas como um corpo gordo. Isso faz com que as pessoas gordas evitem de ir ao médico
e às vezes fiquem mais doentes por esse motivo também, porque elas não vão lá, elas não vão fazer o check-up, elas não vão prevenir as doenças, né? Elas vão evitar até o momento que elas vão chegar lá já doentes. Então, por isso que ainda se estuda se a obesidade de fato é doença ou se o comportamento perante a obesidade que as pessoas gordas reproduzem, né, pela gordofobia social que sofrem, por toda a humilhação, opressão que as pessoas gordas sofrem na sociedade, porque, enfim, saúde não é só o bem-estar do seu corpo. Saúde também é saúde mental que influencia no bem-estar do seu corpo. Então, constantemente, as pessoas gordas também estão estressadas, estão deprimidas, estão magoadas com tudo que está acontecendo, por não se sentirem representadas na mídia. A gente não vê pessoas gordas na TV, e quando vê as pessoas gordas na TV, são constantemente motivos de piada. É estereotipada, né? Tipo, o gordo bobão, a gorda que tá com... Em novelas, a gorda que é como se fosse um milagre, ela conseguiu o galã da novela. E sempre numa posição de chacota, como se ela não fosse, como se não importasse as outras características da personalidade dela. A característica dela é ser gorda, e aí é ser engraçada e comer muito. Tá sempre ali do lado de uma comida, associada a uma compulsão. E isso é uma droga, porque às vezes a pessoa é gorda muito mais por uma questão de genética, ou às vezes por decorrência de outro tipo de doença. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um exame admissional, que aquela pessoa te analisa de forma muito básica, assim, pesar, tirar pressão, essas coisas. E a médica foi falando, você tá muito gorda, tá muito pesada, tem que emagrecer. Tipo, o foco dela foi esse, assim, daqui a pouco você vai ter obesidade mórbida, umas coisas assim, sabe? Eu já trabalhei com uma menina que ela foi fazer, sei lá, tava com dor de cabeça no trabalho. E aí ela foi na médica do trabalho, ela pesava menos de 100 quilos. A médica virou pra ela e perguntou assim: você já pensou em fazer uma bariátrica? Sendo que ela não apresentava nenhum tipo de sintoma de alguma doença. Ela não tinha uma obesidade muito extrema, ao ponto de, sei lá, perder a mobilidade, coisas do tipo. E aí as pessoas já encaminham você para que você faça uma cirurgia, gente, que é muito violenta, muito violenta. Eu conheço uma pessoa que já morreu por decorrência de uma cirurgia dessa, uma pessoa jovem, com menos de 30 anos. E, assim, se você for olhar as influenciadoras gordas, assim, que estão falando sobre isso, muita gente que já fez a cirurgia nunca mais conseguiu ter uma vida saudável, porque você faz uma cirurgia em que você mutila o seu corpo. Por decorrência disso, você pode desenvolver câncer, você não consegue mais absorver naturalmente e facilmente as vitaminas dos alimentos. Às vezes você fica a vida inteira vivendo com refluxo, enfim, com uma série de consequências para você fazer uma cirurgia que parece que é para cuidar da sua saúde, quando na verdade é uma questão puramente estética. Porque se você for colocar na balança, você acaba ficando mais doente depois dessa cirurgia, né? Você vai pegar um bisturi, você vai partir teu corpo, vai se sujeitar a uma anestesia, vai mutilar os seus órgãos. E aí, será que isso aí é realmente mais saudável do que você viver sendo gorda? Se você conseguir se alimentar com coisas naturais, praticar exercícios com regularidade, às vezes o seu corpo vai ser gordo, mesmo assim você vai estar fora do padrão magro da sociedade e você vai ter muito mais saúde do que se você se sujeitar a uma coisa dessa, que está cada vez mais normal, cada vez mais comum e que basicamente é uma questão estética. Quando a gente fala de gordofobia, é muito importante a gente dizer que a gente não tá só necessariamente falando do bullying, da falta de aceitação, da falta de representatividade que as pessoas têm na sociedade, mas a gente também tá falando de uma questão muito séria, que é a falta de acessibilidade aos locais públicos, né? Imagina só você ter que sair de casa e você saber que você vai chegar num lugar e não tem uma cadeira que te suporta. Se você for andar de ônibus, você pode ficar preso na roleta. Se você for viajar, você pode ter que não ter cadeira que caiba você, ou você ter que comprar 2 lugares. Além disso, existe a parte da sociabilidade. Você sai e as pessoas querem te dizer, ou te olham, ou te tratam de uma forma diferente. Então, assim, você chega pra comprar uma roupa, já é difícil, porque a pessoa vai olhar pra você e vai falar assim, não tem seu tamanho aqui. Porque normalmente não tem. Difícil até sair de casa muitas vezes, e dependendo do estado emocional da pessoa gorda. Quando você sai de casa para trabalhar, para fazer uma coisa mais comum do mundo, né? Mais essencial para que você, né, se sustente, para que você se cuide, né? A gente pode ser alvo da gordofobia também. As pessoas acham que na vida podem se meter, falar qualquer coisa na vida de pessoas gordas, sabe? Tipo, você não tem intimidade com a pessoa e a pessoa tá ali falando da sua vida, do seu corpo, o que é melhor pra você, sendo que ela mal te
te conhece realmente, sabe? Então, isso que você falou também das roupas. Eu lembro que uma vez eu fui comprar uma calça, já tinha sido difícil achar calça no meu tamanho nessa época. Aí eu achei uma calça. Depois eu fui comprar exatamente a mesma calça, mesma cor, mesmo modelo igual. Só que era o mesmo número, só que a forma tava menor. Eu sabia que tava menor. Mas ela falou, não, é impossível a loja ter mudado a forma assim. Eu mostrei pra ela, provei pra ela e mesmo assim ela ficou cética quanto a isso. Não, os tamanhos estão cada vez menores, né? Isso é uma pressão estética que todo mundo sofre para que a gente esteja cada vez menor. Existem muitas marcas, né? Eu trabalho com moda também, e existem muitas marcas que elas não fazem roupas para as pessoas gordas porque elas não querem ver pessoas gordas vestindo a marca. Dessa forma, você vai passar uma imagem que você não quer que seja associada à sua marca. Então, assim, tem muita gente que tá indo na onda da plus size. Muitas vezes por moda, muitas vezes para ter lacração e ganhar alguma coisa com isso. Mas tem muita marca, principalmente as mais caras, que elas se recusam a fazer esse tipo de modelagem, né? Que é a maioria das pessoas que usam, né? Eu tenho certeza que a minoria das pessoas usam 34. E a grande maioria usam acima de 44, né? Então, assim, eles preferem vender menos, mas para que a marca seja associada a esse tipo de gente, a esse tipo de pessoa magra, do que de fato para as pessoas gordas, né? Ou de fato para quem queira comprar. Eu ia falar também sobre o caso daquela advogada Sandra Daniotti, ou Daniotti, não sei, que ela foi humilhada na TV aberta, que ela estava lá, foi falar sobre uma questão jurídica, esses programas assim voltados ao público feminino, foi lá fazer o trabalho dela, quando de repente aparece uma médica ao vivo e desafia ela a emagrecer no meio de todo mundo, falando que eu quero te ajudar. E assim, ela se sentiu extremamente humilhada. Na hora ela conseguiu ter uma reação, porque muitas vezes as pessoas não conseguem ter uma reação, né? Ninguém tá preparado pra ficar sofrendo, passando por esse tipo de coisa. E ela falou, eu estou trabalhando, sabe? Porque ela tava ali, ela tava trabalhando, ela tava falando sobre as questões do conhecimento específico que ela se especializou. Ou seja, as pessoas gordas, elas, não importa o que você estudou, não importa o que você tá fazendo ali, entendeu? As pessoas olham pra você e pensam, vou te ajudar a emagrecer. Ou essa pessoa não emagrece porque não se importa com ela mesma. Já te julga ali pelo seu corpo, já te coloca como fracassada, como perdedora, como, enfim, alguma coisa inferior. Qualquer coisa que possa legitimar a inteligência, a capacidade e a humanidade dessa pessoa. Então é muito comum as pessoas magras resumirem as pessoas gordas a isso. Eu acho muito simples a gente concluir assim que as pessoas magras e a sociedade em geral não está interessada na saúde das pessoas gordas, porque as pessoas gordas não têm espaço na TV, não têm espaço na mídia, não têm espaço nos ambientes sociais, e a solução que as pessoas propõem para isso é emagreça. É isso, não exista, a sua forma de existir, o seu corpo, ele não é aceito, portanto mude. Não existe um movimento da sociedade para que essas pessoas sejam acolhidas e acomodadas, para que essas problemáticas apresentadas sejam solucionadas. Não existe isso. O que existe é não seja do jeito que você já é. Então, assim, a gordofobia, e isso influencia, na saúde mental dessas pessoas. Isso influencia em como essas pessoas vão se relacionar nos ambientes públicos. Isso influencia no que essas pessoas vão esperar da vida delas, né? Imagina só você se sentir inadequada o tempo inteiro da sua vida. Você olhar para o seu corpo e não ver como seu, ver como uma carcaça que você carrega que vai te gerar inúmeros problemas, de gerar inúmeras questões diante das outras pessoas. Será que de fato as pessoas estão preocupadas com a saúde das pessoas gordas? Ou será que as pessoas gordas incomodam, a forma de existir, o corpo gordo ele incomoda, e aí existe um movimento para que você mude, para que elas não tenham que lidar com o seu corpo? Porque ninguém está preocupada se você não está bem, se você não consegue sair de casa, se você não se sente aceito nos ambientes públicos, se você tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, seja afetivo, sexualmente, até de forma de amizade mesmo, sabe? Essa pauta, ela é muito urgente. É muito difícil a gente ter o apoio de pessoas magras, porque muita gente acha que a solução para a gordofobia é o emagrecimento, a solução para a gordofobia, ou que existam outras coisas muito mais urgentes, sendo que as pessoas morrem. Existem pessoas gordas que têm transtornos mentais, como bulimia, como anorexia. Só que se uma pessoa que pesa 70 quilos, 60 quilos,
ela emagrece 30 quilos por decorrência de um transtorno, todo mundo vai achar muito estranho, porque ela está magra demais. Agora, se uma pessoa que pesa 100 quilos, que pesa 120 quilos, emagrece 40 quilos, por consequências de transtornos alimentares, de uma forma não saudável, de uma forma perigosa, essa pessoa ela vai ser louvada, ela vai ser um exemplo, ela vai ser um sucesso. Então, assim, existem muitas formas de emagrecimentos nada saudáveis para o corpo das pessoas. E no final das contas, as pessoas só olham esse tipo de resultado. Se você tá magra, você tá bem, você tá ótima, você tá feliz, você tá saudável, você tá maravilhosa. E se você tá gorda, você tá mal, você tá ruim, você tá insuficiente, você não se cuida, você é preguiçosa, você é porca, você não serve. Então, essa pauta é muito urgente, sim. A gente precisa falar sobre isso, sim. Pessoas magras precisam olhar para isso, precisam olhar para o que as pessoas gordas estão dizendo que elas estão sofrendo, que está acontecendo. A gente vê pessoas gordas sendo invisibilizadas no mundo. É fundamental que a gente busque viver uma vida saudável, viver uma vida com exercício físico, com uma alimentação mais natural possível. Só que cada vez mais o padrão de beleza exige que a gente tenha corpos que não são nossos. Por decorrência dessa ansiedade, dessa discriminação, dessa falta de autoestima que pode acontecer na vida das pessoas gordas, problemas que nem existiam podem passar a existir. Então, tudo isso que a gente conversou aqui hoje contribui muito para que as pessoas gordas elas acabem adoecendo de fato. Não somente você ter gordura, você ter um MC tal, X ou Y. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa refletir melhor sobre o que a gente está impondo no corpo das pessoas, o que a gente está exigindo que as pessoas sejam e até que ponto a sociedade realmente pensa na saúde das pessoas gordas. Se você gostou desse vídeo, achou ele relevante, não se esqueça aqui de comentar, dizer a sua opinião sobre isso. Se você puder compartilhar, vai ser muito maneiro, porque esse canal precisa crescer. Aqui a gente fala sobre relacionamento, a gente fala sobre bobeira e a gente também fala sobre coisa muito séria, como esse vídeo foi. Então eu espero que você tenha gostado. Se inscreva nesse canal também para apoiar o nosso crescimento. E é isso, até a próxima!